Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Nossa aula hoje é de Geografia. Vamos continuar estudando sobre mapas mentais de itinerários, que nada mais é do que o percurso, o trajeto que alguém utiliza para ir de um lugar para o outro, não é mesmo? Vocês lembram que eu recontei a história de Chapeuzinho Vermelho? Então, uma professora também fez isso. Ela fez o reconto da história da Chapeuzinho Vermelho e pediu que seus alunos representassem esse percurso que a Chapeuzinho Vermelho fez da casa da mãe dela até a casa da vovó através de maquetes. Isto aqui são maquetes, tá bom? E outras crianças, ela pediu que representassem esse percurso através de mapas. Isso aqui são mapas mentais. Eles fizeram os desenhos imaginando como foi o trajeto, o percurso que a Chapeuzinho Vermelho utilizou para chegar até a casa da vovó. E um grupo de crianças representaram através das maquetes. Então, vamos lá. Eu vou mostrar a vocês o percurso, o caminho que a Chapeuzinho Vermelho deveria ter seguido. O caminho que a mamãe dela pediu que ela seguisse, mas ela não obedeceu à mãe dela e seguiu por outro caminho, tá bom? Então, a Chapeuzinho Vermelho, ela morava num vilarejo. Um vilarejo é o lugar onde tem várias casinhas, não é mesmo? E vocês observam que no vilarejo ele é bem movimentado. Tem várias casas, tem pessoas andando, tem crianças. Então era um local bem movimentado, não é mesmo? Não era um local perigoso. Foi por isso que sua mãe pediu que ela fosse por esse caminho, porque indo por este caminho, ela não correria nenhum risco. Mas ela não obedeceu, não é mesmo? Observem que aqui, na frente da casa da Chapeuzinho Vermelho, tem algumas flores. Já que a Chapeuzinho Vermelho resolveu levar flores para a vovó, que o lobo pediu, ela poderia ter pego as flores da frente da casa dela e ter levado para a vovó, não é mesmo? Mas não. Então, a Chapeuzinho Vermelho seguiu por este caminho. Vocês observem que durante todo o caminho tem poucas árvores, não é mesmo? É bem movimentado, tem criação de animais, tá? Então, a Chapeuzinho Vermelho seguiu por este caminho. Não seguiu por este caminho, não é? Era para ela ter seguido. Ela ia passar por um rio, não é mesmo? Ela ia passar por este rio aqui. E aí as crianças desenharam, as crianças imaginaram o rio, imaginaram as casinhas, não é mesmo? E aí, como tinha um rio, o que foi que as crianças pensaram? Como ela vai atravessar o rio? Então, eles resolveram fazer uma ponte para que ela atravessasse o rio. Eles imaginaram que poderia ter essa ponte, não é? Para poder atravessar o rio. E Chapeuzinho Vermelho era para ter seguido, ter passado pelos pomares, não é? Que são os pomares onde tem as frutas, são as árvores frutíferas, as árvores que dão frutos. E aí, depois, ela ia passar novamente por outro vilarejo, não é mesmo? Iam ter pessoas, ia estar bem movimentado, tinham animais, criação de animais. Então, era um percurso bem movimentado, até chegar à casa da vovó, que é esta, não é mesmo? Então, a Chapeuzinho não ia ter nenhum problema, não ia acontecer nada de errado durante este caminho. Mas não, ela não foi por este caminho, ela foi por outro caminho. Então agora eu vou mostrar a vocês o caminho que a Chapeuzinho Vermelho seguiu. A Chapeuzinho saiu da casa da mamãe, não é mesmo?
e passou por umas flores. Observem aqui que tinha bosque, muitas árvores, olha, árvores, muitos animais, não é mesmo? Aqui, a Chapeuzinho Vermelho ela correu o risco, não é? Ela não poderia, ela correu o risco, porque neste percurso ela encontrou com o lobo mau, não foi mesmo? Então, era por esse motivo que a mãe de Chapeuzinho Vermelho pediu que ela não viesse por esse caminho, porque era um caminho deserto, um caminho perigoso, que tinham animais, não é mesmo? O bosque enorme, deserto, não tinham pessoas. Observem que as crianças não desenharam nenhuma pessoa, nenhuma casa, apenas essas 3 casas, não é mesmo? Então, era um caminho deserto e foi por este caminho que a Chapeuzinho Vermelho seguiu. O caminho que a Chapeuzinho deveria ter percorrido era este caminho aqui. O caminho que dava acesso, não é? Que chegava até o rio. Ela atravessaria a ponte, não é mesmo? E seguiria até chegar à casa da vovó. Então, olhando para esses 2 percursos aqui, esses 2 caminhos, qual destes caminhos vocês acham que é menos perigoso? O caminho bem povoado, onde tem muitas casas, onde tem pessoas andando, ou este caminho aqui, que tem o bosque, que não tem casas, que não tem pessoas? Com certeza, este caminho aqui é o menos perigoso, não é mesmo? Que tem casas, tem pessoas. Então, neste caminho, ela não estava correndo risco, não é mesmo? Então, crianças, esta foi a representação, tá? Foi o desenho, as crianças representaram através de maquete, elas colocaram objetos, elementos que elas imaginaram que poderia ter na história. E outras crianças não representaram através de elementos, colocando elementos numa maquete. As outras crianças, elas fizeram um mapa mental, não é mesmo? Elas representaram o percurso através de desenhos. Então, este primeiro desenho, as crianças imaginaram como era o percurso que a Chapeuzinho Vermelho, que a mamãe da Chapeuzinho Vermelho pediu que ela fosse. Então, olha o que as crianças imaginaram, não é? Que tinham várias casas, não é mesmo? Aqui tinham as flores, olha aqui a cerquinha na casa da Chapeuzinho Vermelho, não é mesmo? Isso aqui, o que é isso aqui? É o rio, não é mesmo? Então, as crianças imaginaram que tivesse um rio e para atravessar um rio precisaria de quê? De uma ponte. Olha aqui, as crianças desenharam uma ponte, não é mesmo? Desenharam aqui umas árvores, não é mesmo? As flores. Aqui, antes de chegar à casa da vovó, elas desenharam mais casinhas, não é? Até chegar à casa da vovó, não é mesmo? Então, este foi o desenho de algumas crianças que fizeram o percurso que a Chapeuzinho Vermelho deveria ter feito. Só que a Chapeuzinho Vermelho fez este percurso? Não, ela desobedeceu a mãe dela. E nós podemos desobedecer aos nossos pais? Não, porque eles sabem o que é melhor para nós, não é mesmo? Então, este outro desenho, este outro mapa, foi desenhado pelas crianças imaginando o percurso, o caminho que a Chapeuzinho Vermelho fez, não é mesmo? A Chapeuzinho Vermelho saiu da casa da mamãe, era para ela ter seguido este caminho. O que tem aqui? O que é isso aqui azul que as crianças pintaram? É o rio. Muito bem, isso aqui no meio do rio. Atravessando o rio, o que é?
É a ponte. Era a ponte que a Chapeuzinho Vermelho deveria ter atravessado, ter passado, não é mesmo? Era um caminho mais curto, mas não. A Chapeuzinho Vermelho resolveu ir por este caminho. Ela passou pelas flores, olha aqui, ó. Eles prestaram atenção na história. Quando o lobo pediu para que ela colhesse algumas flores e levasse para a vovó, não foi? Então, eles desenharam esse percurso. E ela passou pelo bosque, olha, muitas árvores, não é mesmo? Muitos animais nas árvores, um caminho bem deserto, olha. Vocês estão vendo alguma casa aqui durante todo este trajeto? Não tem nenhuma casa, não é mesmo? Então, por isso, ele era um caminho muito perigoso, por ser muito deserto, não é mesmo? Então, ela passou por diversas árvores, na floresta enorme, um bosque enorme, olha aí, ó. E olha o tamanho do percurso que ela utilizou até a casa da vovó. Sabe o que aconteceu? O percurso, o caminho era tão longo que deu tempo do lobo mau chegar na casa da vovó antes que a Chapeuzinho Vermelho chegasse. Foi por isso que ele chegou primeiro, porque o caminho que ela seguiu era mais longe. E sabe por onde ele foi? Ele foi por este caminho aqui, ó, que era mais perto. Foi por isso que ele chegou primeiro. Então, crianças, vocês observaram? Isso aqui, criança, é um mapa mental. O mapa mental nós fazemos através da nossa imaginação. Nós utilizamos a imaginação, lembramos da história, de tudo que aconteceu, dos locais, entendeu? Que a Chapeuzinho passou, para poder fazer um mapa mental. Então, alguns alunos representaram através de maquete e outros alunos representaram através do mapa mental, né? Eles desenharam. Então, crianças, vocês compreenderam o que é mapa mental de itinerário? As crianças mentalizaram, imaginaram o percurso, não é, que foi contado na história e registraram através de desenho, imaginando por todos os pontos que a Chapeuzinho Vermelho passou. Então, isso é mapa mental de itinerário. Então, crianças, gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!